Oi, gente, eu sou Juliana Vergutz, fundadora do Regressão em Criança, ministrante do curso de Regressão em Criança, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como trazer o Regressão em Criança, a ferramenta de regressão, o entendimento que a gente tem aí no curso para dentro da pedagogia e da psicopedagogia. Pode trazer para dentro da pedagogia? Pode. Se nós olharmos as crianças como espíritos, se nós olharmos eles não como personas e sim como espíritos que estão encarnados e que têm uma bagagem. Por quê? Porque muitas vezes dos medos que as crianças têm, da dificuldade de aprendizado, de fala, até de uma situação de brincar com outra criança, muitas vezes quando a gente vai investigar através da regressão terapêutica, seja com desenho, seja nos pais, seja presencial ou com boneco, você vai descobrindo ali que a situação era de passado, que estava no passado. Então, muitas das situações, e até assim, ó, de a criança, a adaptação na escola, acontece muitas vezes da gente investigar através da ferramenta de regressão e aparecer algo aí. Um dos casos que eu tive foi um menino que ele não conseguia ir para a escola. Quando era a hora dele ir para a escola, ele ficava muito mal, muito mal. E aí a mãe e o pai não conseguiam levar ele para a escola. Quando levavam, que ele ficava lá, era a época da adaptação dele lá. Ele ficava, mas ele ficava dizendo assim: cuidado com meus coleguinhas, eles vão se machucar, cuidado, principalmente quando ele ia no parquinho de diversões. Uma das regressões feitas através da mãe dele, ele fez vários com desenho, todos com perda de pai e mãe. Então o medo dele de ir para a escola não era o medo de ir para a escola, mas o medo de perder o pai e a mãe. Mas veio uma das regressões que foi muito interessante e veio a explicação. Essa criança na vida passada era filho dessa mesma mulher. Eles saíram na rua, ela foi num parquinho com ele e na frente desse parquinho houve um assalto e mataram a mulher. Ela se fez a proteção ao redor do filho, ele morreu, ela morreu segurando ele, tu entende? Protegendo ele. Ele viu tudo aquilo. Aquilo virou um fato traumático, ficou guardado no inconsciente. Quando ele reencarna com essa mesma mãe, qual o medo que ele tem inconscientemente? De perder a mãe. Então, a não adaptação nele na escola não era porque ele não gostava da escola, mas porque ele olhava para aquele parquinho e no inconsciente vinha para o consciente, não vinha para o consciente, mas estava no inconsciente e vinha inconscientemente aquela lembrança, ele sabia o que era do medo. Então, o medo dele não era da escola em si, ou não a adaptação, ou a professora, ou alguém que teria que fazer uma coisa assim, ou de uma forma diferente. Então, se a mãe não acreditasse, não tivesse vindo fazer esse trabalho comigo, provavelmente a adaptação dele seria de meses e assim logo ele veio a se adaptar. Depois que a gente terminou o tratamento, ele voltou um dia porque ele disse, aí houve uma troca, não era mais a mãe que levava na escola e sim o pai, e ele tinha algo com o pai e ele mesmo como criança falou: mãe, tu precisa me levar na tia Juliana de novo. Ele sentiu, para ver assim, ó, como a criança vai confiando no terapeuta e como a gente pode ajudar uma criança dentro de uma escola na adaptação. Outra história. Tinha um pai e uma mãe com uma criança muito pequena, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu não vou dizer, eu não citar o nome, mas a criança, quando entrava no carro para ir para a escola, gritava muito, muito. E era muito difícil eu colocar essa criança dentro do carro e levar até a escola. Quando a gente fez a regressão, a criança era muito pequena e ela desenhou e também usou os lápis para me mostrar o que havia acontecido. Então a história era a seguinte: numa vida passada ela estava dentro de um carro, provavelmente uma vida recente, que carro não é há tanto tempo que existe, e aí isso está muito vívido ainda no inconsciente dela. E ela falou que o carro estava andando, que o carro bateu e que todo mundo, o carro fez assim, ela falou. E aí todo mundo morreu e foram pro céu. E aí a gente pede, né, como é que ficou e tal, e ela ficou bem. Mas essa regressão veio trazer para essa criança a calma. E depois dessa regressão, essa criança conseguia entrar no carro. Mas aí tem uma outra história por trás. O pai corria muito quando levava a criança de carro.
Então, quando o pai assistiu toda aquela regressão, veio a consciência para ele que ele não deveria mais correr, que ele tinha que começar a fazer diferente com essa criança, e ele também acalmou aquele pé que era muito acelerado na hora da direção, na hora de ir até a escola. Então houve o desligamento e o pai chorou muito nessa regressão porque ele teve a consciência, ele viu naquele momento que ele estava fazendo errado novamente e que poderia causar um acidente novamente. Então olha a importância disso e olha como a gente pode ajudar assim dentro de uma escola. Depois eu trago uma outra história de uma criança que não aprendia o português e aí na vida passada ela era inglesa e ela sofreu um acidente, ficou numa cadeira de roda, morreu muito velha, mas teve uma vida normal, feliz. Mas o que que era? Ela estava muito sintonizada nessa vida onde ela era, ou ela veio a várias vidas sendo sempre de uma determinada região. E isso também acontece quando a criança nasceu sempre lá na Inglaterra, Estados Unidos só falavam inglês e vem reencarnando no Brasil, por exemplo, onde vai falar o português. Para ela vai ter um pouco de dificuldade do aprendizado, porque ela está muito sintonizada ainda naquela vida. Então o desligamento passa a fazer com que ela se adapte, a que ela goste então ou aprenda com mais facilidade o português. Mas ela sempre vai ter a tendência, aquelas coisas que ela tem muito forte. Eu aprendo inglês fácil, eu consigo tocar um piano com facilidade, eu consigo cantar com facilidade. Isso também pode ser usado dentro da pedagogia, da psicopedagogia, para ajudar as crianças. Então tu vê que regressão em criança não é só uma ferramenta de regressão para tratar espíritos, é um tratamento, é um desligamento que pode ajudar as crianças a melhorar, inclusive na questão do aprendizado nas escolas. E é por isso que a gente fala da importância de psicopedagogos e pedagogos vir conosco para esse lindo trabalho, para também aprender a ser um especialista em crianças e trazer também essa ferramenta para dentro das escolas para ajuda então muito mais rápida, porque ela funciona de uma forma muito rápida. Terminou a regressão, terminou a sintonia, resolveu o problema. É muito rápido. Às vezes em questão de 3, 4 sessões a gente resolve um problema que levaria meses para se resolver e não tem por que você ficar com tanto tempo com uma criança que podia estar adaptada ou até passar de ano ou ter um aprendizado. E aí vamos pensar quantas crianças poderiam passar de ano se fizessem esse tratamento e que é algo tão significativo no sentido de ajudar as crianças dentro da escolaridade, dentro da escola. Tá bom, gente? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro.